E se eu te disser que as nossas dores, problemas, incômodos podem ser o professor mais honesto que a gente pode ter na vida? Culturalmente, humanamente, geralmente quando acontece uma situação assim, a gente quer se livrar dela. Mas para a gente crescer, essas situações elas nunca são agradáveis. E quando acontece isso, é melhor a gente perguntar para que isso está acontecendo comigo e não o porquê. Que quando a gente pergunta o porquê, a gente já entra em modo de julgamento e de vitimização. E geralmente uma dor, um incômodo, um problema, ele vem para a gente mudar um patamar de experiência na vida e dar um salto de consciência que a gente precisa ter, a gente não daria se a gente estivesse na zona de conforto. E geralmente existem dois tipos de dor. A dor onde a gente não está aceitando as provas que a vida está dando pra gente, a gente fica ali sem querer enxergar nada. E tem aquela dor quando a gente percebe que partes de nós morreram, que a gente está deixando de ser alguma pessoa. Mas para que isso acontece? Para dar espaço para uma nova maneira de pensar, para uma nova maneira de agir entrar em nós. Então, geralmente, a gente fica nessa transição e gera algum incômodo. Mas quando a vida, de alguma maneira, se fecha pra gente, em algumas questões, que já aconteceu comigo, se mandar embora do trabalho, terminar relacionamento, ter grandes questões, e é o que eu sempre falo, talvez nem sempre grandes questões, pequenos incômodos, mas nesses pequenos incômodos a gente percebe que a vida está ali chamando a gente para um pequeno ponto de atenção, onde nesse momento a gente tem que se reservar, pensar, e talvez fazer alguma mudança na nossa existência em um pequeno ponto da nossa vida. Porque a vida, ela está sempre querendo expandir a gente. A gente precisa começar a usar essas dores, incômodos e problemas para a gente criar asa para ter mais liberdade. Porque a única constante que a gente tem na vida são as mudanças. E se a gente acostumar com pequenas coisas, a gente se olhar, a gente se perceber que a gente sempre vai dar um salto quântico depois de uma mudança, se ficar mais leve, a gente vai se acostumando mais com isso. E é muito engraçado que nos meus convidados lá no YouTube do podcast, eles falam da mesma coisa de maneiras diferentes. Então assim, dá uma olhadinha, se inscreve no canal, vai dar uma olhada nesses episódios que estão super interessantes e também dá uma olhadinha ali no meu link, onde eu disponibilizo alguns conteúdos, de novo, que eu falei sobre nossa evolução como seres humanos, e eu desejo que você sempre queira ser melhor do que você é hoje. Até o próximo vídeo.